Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas da palavra, grupos de oração, fiéis em geral, católicos, que precisam de subsídios para a sua vida religiosa. Eu transmito sempre a liturgia católica pesquisando em fontes fidedignas. Então, são fontes oficiais da Igreja para que tudo seja de acordo com as normas católicas apostólicas romanas. Acesse meus endereços, @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, Facebook. Para ir diretamente ao YouTube com mais de 10 mil vídeos, você pode digitar @Paulo Roberto Maciel 7919. No blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. No blog você vai encontrar muito texto. Quem gosta de texto, gosta de pesquisar, lá tem, tá bom? Vamos à liturgia deste vídeo. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 3 de maio de 2025, sábado. Dia de São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos de Jesus Cristo. Isto dentro da segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, está aqui o lenço representando, já que os apóstolos foram mártires. No rito temos a missa própria com o ofício da festa e o prefácio dos apóstolos. Vamos às leituras? Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1º ao 8º. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12, mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 18 na Bíblia Vulgata ou 18a na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia hebraica. Os versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 5º-a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz.
Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. A aclamação, nós vamos utilizar um texto do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 6b e 9b, 9c. E depois teremos a proclamação do Evangelho. O Evangelho deste dia é o escrito também pelo discípulo amado São João. Capítulo 14, versículos do 6º ao 14. Depois teremos a interpretação também do texto. Vamos a aclamar primeiro? Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Filipe, quem me vê, igualmente vê meu Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória. Perdão. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos ao Evangelho. Texto de São João, é o evangelho assinótico, é o único evangelho assinótico. Foi o último evangelho escrito por São João, que morreu com cerca de 100 anos. Capítulo 14, versículos do 6º ao 14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé... antes, deixa eu novamente fazer a reverência ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu estou para o Pai, eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. Vamos saber um pouco sobre esses textos. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos a seguinte reflexão sobre João, capítulo 14, versículos do 6º ao 14. Os discípulos de Jesus, com a notícia de que ele vai deixá-los, perdem a serenidade, perdendo
a serenidade, eles perdem também o ponto de apoio. Mas Jesus os tranquiliza, né? Que ponham total confiança nele, assim como confiam em Deus, Deus Pai. Jesus pessoalmente vai arrumar um lugar para eles na casa do Pai, e no momento oportuno virá buscá-los. Eles que se mantêm fiéis no seguimento de Jesus viverão para sempre com ele na glória do Pai. Quanto ao caminho para chegar a Deus, eles conhecem, é o próprio Jesus. O caminho para chegar a Deus é o próprio Jesus. Com sua vida, morte e ressurreição, Jesus nos precede, ou seja, chega primeiro ao céu. Ele nos precede nesse caminho. Eu sou o caminho, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Cabe aos discípulos não perderem a direção, nem dispensarem a inseparável companhia de Jesus. Olha, pai e filho não andam por caminhos opostos. Ao contrário, há perfeita sintonia entre eles. O que o pai quer é o que o filho executa. O que o pai manda dizer é o que o filho diz. O filho, Jesus Cristo. Jesus tem circulação livre na esfera de Deus Pai, ou seja, tem o poder de conceder ao discípulo o que este, em seu nome, pedir ao Pai. O Pai haverá de atender seus filhos e filhas espalhados pelo mundo. E neles, Deus manifesta a mesma glória que fez resplandecer no Filho Jesus. Em comunhão com o Pai, Jesus poderá dar aos discípulos a capacidade de realizarem obras ainda maiores do que as que Jesus fez durante sua missão terrena, a partir da adesão sincera e fiel ao projeto do Pai e do Filho, que traz vida em abundância. Os cristãos poderão realizar coisas admiráveis em suas comunidades. Mais uma reflexão aqui do livro Palavra e Vida, 2013. Vamos lá, João 14, versículos do 7 ao 14. A inquietação de Filipe é a daquele que quer possuir meta antes de chegar a ela. Para alcançar a meta, é preciso ter passado muito tempo treinando. Depois é preciso correr cada metro, aqueles nos quais está rodeado de aplausos do público, inclusive todos aqueles outros que mais distantes. É preciso corrê-los na solidão. É preciso ser constante e tenaz. Mesmo que às vezes não se perceba a meta e as pernas fraquejem, nós temos de viver como cristãos em uma sociedade que nos marginaliza. É tempo de fortalecer a fé e continuar correndo sem parar. É uma reflexão meio vaga, né? Mas muito, parece que filosófica. Bem, vamos lá aos santos do dia. Antes de falar de São Filipe e São Tiago, que são santos de memória obrigatória no dia 30 de maio, no dia 3 de maio, melhor dizendo, dia 3 de maio é memória obrigatória de São Filipe e São Tiago. Antes de falar dos santos apóstolos, vamos a Santos Evêncio, Alexandre e Teódulo, que foram mártires na Via Nomentana. De acordo com o site do Vaticano, estes 3 mártires da fé foram sepultados em Roma, a 7 milhas da Via Nomentana. No início, achava-se que tivessem vivido no século II, mas, após sucessivas investigações, descobriu-se que eram do século IV. Assim, ficou comprovado que Alexandre não é o mesmo que o Papa Alexandre I. Então, é um mártir junto com Evêncio e Teódulo. Agora vamos falar dos santos cuja memória obrigatória deve ser oficiada nesta Santa Missa do dia 3 de maio. São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos, santos do dia 3 de maio.
Estes dois apóstolos, segundo o site do Vaticano, entre os 12 próximos a Jesus, são recordados no mesmo dia porque suas respectivas relíquias vieram do século VI de Hierápolis e Jerusalém e levadas para Roma, onde são veneradas na igreja hoje chamada Santos 12 Apóstolos. Os dois morreram como mártires. Estes dois santos têm muitas coisas em comum e nós vamos saber aqui. Eles se conheceram porque faziam parte dos 12 que Jesus chamava apóstolos, ou seja, os discípulos mais próximos dele. Ambos viveram com Cristo e o seguiram. Depois, começaram as obras de evangelização e por isso foram martirizados. Os dois foram sepultados juntos na basílica chamada Santos 12 Apóstolos, que no início era dedicada apenas aos dois. Quando Jesus encontrou Filipe, lhe disse apenas: "Vem, segue-me". Isso foi suficiente para ele mudar de vida. Natural de Betsaida, Filipe, que já era discípulo de João Batista, esperava o Messias há muito tempo. Messias, ungido de Deus. Quando Jesus começou suas pregações, o recompensou. Foi um dos primeiros a receber a chamada. Ele esteve com Jesus no deserto, um pouco antes do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi ele que lhe perguntou onde poderiam encontrar tantos pães para saciar a fome de todas aquelas pessoas que tinham ido para aquele local a fim de ouvir suas palavras. Filipe esteve ao lado de Jesus até o fim, na última ceia, na quinta-feira santa, quando lhe pediu para mostrar a eles o Pai do céu. Depois de Pentecostes, o apóstolo atravessou a Ásia Menor, evangelizando os povos citas e partos, obtendo muitas conversões. Enfim, ao chegar a Hierápolis, na Frígia, foi pregado de cabeça para baixo em uma cruz em forma de X, na qual morreu como mártir. São Paulo, o apóstolo, o chama irmão. Irmão aqui não o irmão de sangue, né? É um epíteto que designava os parentes mais próximos da família. De fato, segundo algumas fontes, Tiago teria sido o primo de Cristo, filho de Alfeu. Agora falamos de Tiago, que era irmão de São José. Tiago, menor, também tinha um irmão que também era discípulo de Jesus, Judas Tadeu. Tiago, também chamado menor, para distingui-lo de Tiago maior, que o sucedeu à frente da igreja de Jerusalém, onde no ano 50 presidiu a um importante concílio, durante o qual foram tratados diversos assuntos importantes para a época, como a circuncisão. Então, Tiago é também chamado o menor, esse Tiago que nós estamos falando sobre ele neste dia. Então é também chamado o menor, para distingui-lo de Tiago maior. Tiago maior, irmão de São João, que o sucedeu à frente da igreja de Jerusalém, onde no ano 50 presidiu um importante concílio, durante o qual foram tratados muitos assuntos importantes para a época, como a circuncisão. Porém, antes destes acontecimentos, Tiago se encontrava ao lado de Cristo, que lhe apareceu após a ressurreição. Tiago sempre teve uma conduta exemplar. Não comia carne, não bebia vinho e observava os votos.
Por isso, não causa surpresa o fato de ter recebido o apelido de O Justo. Autor das primeiras cartas católicas do Novo Testamento, Tiago Menor recorda de modo particular aquela que observa o seguinte: a fé sem obras é morta. São Tiago Menor morreu como mártir, provavelmente por apedrejamento entre os anos 62 e 66. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde diariamente às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate, porque ela vem de Deus, ela vem do Criador do universo, do nosso Criador. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Até na terra nosso Pai nos dá um não, às vezes, quando vê que é o melhor para o filho. Imagine Deus, quando dá um não para nós, Ele que é onisciente, é porque é o melhor para nós naquele momento. Às vezes nós não entendemos, na nossa pouca capacidade intelectual, pouca utilização da nossa mente, do nosso intelecto, nós não entendemos. Mas é Deus, Deus que é onipotente. Agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Eu quero a vida eterna com Deus. Não quero o inferno, não. Não quero viver com o diabo, não. Eu sei que tem gente que não crê em nada. Ateu vai, em tese, para o inferno. Vai viver com o diabo, no tormento, depois da passagem terrena aqui. Pois é. Tem uma vida depois desta. Saiba disso, meu amigo, minha amiga. Creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai. Jesus é o Filho, tem o Espírito Santo, que é o nosso santificador, nosso discernidor, nosso paráclito. É um mistério. Não nos cabe decifrar Deus. Nós somos criaturas, Deus é o Criador. São 3 pessoas numa única substância divina, numa única essência divina, como se fosse um ramo com 3 folhas nele. Como a água, que pode ficar em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Creia em Jesus como Deus, seja batizado para não morrer sem a unção de Deus, que nos tira o pecado original. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer com pecado grave, que também afasta a vida eterna. Então arrependa-se dos seus pecados diariamente. Você que é católico, procure o padre, o sacerdote, para a confissão auricular, quando for na época que você achar melhor. E nos encontraremos no juízo final, na parousia, quando Jesus voltar definitivamente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/